Então vamos lá, já está começando aqui a nossa gravação. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar vendo ou nos ouvindo pelo YouTube. Muito prazer, eu me chamo Antônio Melo, estou aqui com o Átila Mendes, nós somos estudantes de administração da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas da UFMG. Nosso intuito aqui hoje é prover para futuros é, administradores ou pré-administradores que passar pela UFMG, pela disciplina de gestão de custos, como você vai poder resolver ali, como você vai conseguir pensar e resolver uma, uma questão típica da matéria. A gente pegou como exemplo aqui, junto com o professor Márcio Augusto, que disponibilizou para a gente aqui a nossa uma versão de prova que ele deu em anos anteriores para a gente estar resolvendo junto no Excel. Claramente ali, quando você for estudar, o que vale ali é o racional, mas na prática ele, para quem quer treinar, é bom fazer no papel com caneta e calculadora, mas a gente vai fazer no Excel aqui para facilitar a nossa didática. Isso, e também destacar que esse é um exercício do livro que o professor usa, que seria Martins, de 2002, né? Um livro sobre gestão de custos. E também, além da gente ensinar o raciocínio, a gente também vai passar um pouquinho ali do Excel, das fórmulas, que nesse caso são bem simples, mas às vezes também pode ajudar algum futuro administrador aí. Perfeito. Mas indo mais para a parte do conteúdo agora, eu vou ler a primeira questão, que vai estar compartilhada já na tela. Vocês podem ler junto comigo. Assim que eu acabar de ler, a gente vai começar a plotar, a mostrar os dados da questão plotado, como que a gente organiza eles, e depois como que a gente começa a resolver a questão em si. Bom, do livro aqui, do professor Márcio, né, a questão fala o seguinte, tá? É o exercício extra do capítulo 6. A empresa suíça produz chocolates em dois tipos, bombons e barras, em quantidades ou volumes, em quilos, de produtos acabados foram bombons 4.000 e barras 1.000. Então, essas são as primeiras informações que disponibiliza para a gente. O ambiente produtivo em si e suas atividades de apoio ocorrem em quatro departamentos: confeitaria, embalagem, administração da produção e manutenção. Então, esse é um exercício típico de gestão de custos para você departamentalizar os seus custos. A estrutura de custo em determinado período foi o seguinte em reais ou dólares. Vamos falar em reais aqui para ficar mais fácil para a gente. Os custos diretos referentes aos produtos foram matéria-prima aqui de bombons e barras, 8.000 para bombons, 4.000 para barras, e mão de obra direta, 5.000 para bombons, 3.000 para barras. E os custos indiretos da produção, que são comuns aos dois produtos, que são esses que vai ser o foco da nossa questão para a gente racionalizar e departamentalizar, são aluguel R$ 6.000, material 3.600, energia elétrica 5.100, depreciação 3.200. Outros dados coletados no período. Os outros dados são cada departamento, confeitaria e embalagem, administração da produção e manutenção, com o que eles ocupam de área por metro quadrado, o que eles consomem de energia por quilowatt-hora e quantas horas de mão de obras ele tem disponível em cada departamento. Então, basicamente, a gente já tem todas as informações que a gente precisa e as próximas orientações vão ser como que a gente vai poder racionalizar, departamentalizar os custos indiretos que são comuns aos dois por departamento. Então, para começar, ele já dá as instruções. Os custos indiretos de produção são alocados inicialmente aos departamentos e depois dos departamentos aos produtos. As bases de rateio são as seguintes. Aluguel, que a gente falou que é 6.000, é distribuído aos departamentos de acordo com suas respectivas áreas. O consumo de energia elétrica é a razão do medido pelo departamento de consumo de energia. A base de rateio utilizada para depreciação e o material indireto é o número de horas de mão de obras utilizado em cada departamento. Então, aqui a gente já passou por todos os custos indiretos e todos os outros dados coletados de cada departamento. Depois disso, a gente vai pegar os custos de departamento um por um, começando por administração da produção,
e ratear para os outros, distribuir para os outros, para alguns outros critérios que a gente pode falar mais a seguir. Mas só para não ficar muito longo, já tem muitos dados que o exercício já nos deu. Vou deixar o Atila exemplificar no Excel como é que a gente plotou os dados e exemplificou aqui. Isso. Bom, é bem simples, na verdade. Você pega essas tabelinhas que a gente tem aqui na direita, que já vem no exercício, e transfere para o Excel. A gente acha muito útil sempre colocando os totais. Então, por exemplo, na matéria-prima, 8.000 de bombons e 4.000 de barras, você já faz a soma. Porque no final do exercício, a instrução vai ser é, pegar qual seria o valor unitário e o valor total por produto. Então, depois da departamentalização toda, você chegar no valor total e no valor unitário de cada produto. Bom, então nós temos aqui o total de custos diretos para os bombons, que seria 13.000, mesma coisa para as barras, e os custos diretos de matéria-prima no total e de mão de obra direta também. Custos indiretos, mesma coisa. Só plotar aqui, colocar as mesmas informações que a gente tem no exercício aqui, no lado direito, que são essas informações aqui, e como eu falei, sempre totalizando, que vai nos ajudar, especialmente a fazer a conferência ali conforme a gente for departamentalizando. É, a gente já deixou anotado aqui como é feito a departamentalização. Então, qual seria o critério aqui, que é o que está explicado nessa seção aqui, né? E temos essas informações dos demais dados. Então, por exemplo, vamos departamentalizar o aluguel. O aluguel total é R$ 6.000 e ele é departamentalizado com base na área. Então, você pega aqui, a confeitaria tem 880 metros quadrados, a embalagem tem 770, assim por diante. O total é 2.000. Eu, pessoalmente, gosto de fazer com base na porcentagem. Eu sempre faço na porcentagem. E, querendo ou não, é isso que é feito aqui. Nós pegamos, por exemplo, a confeitaria ocupa 880 metros. E isso vai dar tantos por cento do total. Então, a gente faz esse cálculo aqui nessa fórmula. Você faz mostrando assim fica bem legal. Você pega o total do, da área, você consegue fixar através desses sinais de cifrão, e você pega o valor específico da confeitaria ali e divide por esse valor. Isso vai gerar a porcentagem do que aquilo é no total da área. E você simplesmente multiplica aqui pelo valor do aluguel. Então ele já vai, usando essa fórmula, ele já vai gerar automaticamente o valor proporcional da confeitaria com relação ao aluguel. Então, a gente tem isso aqui, a gente faz esse mesmo raciocínio aqui para todos. Notem que sempre vai ser o mesmo total, por isso a gente usa isso aqui, esses cifrões, que vão fixando a célula, né? Esse aqui da esquerda vai fixar a coluna, que é a coluna F aqui, e o da direita vai fixar a linha, que é a linha 17 aqui. Então a gente faz isso por todos, e como eu falei, sempre totalizando, que a gente confere. Cheguei aqui, fiz a departamentalização de todos os departamentos para o aluguel, somo todos, bateu. Ok, tudo certo. Assim por diante. Fazemos a mesma coisa, exatamente o mesmo raciocínio. Vocês vão notar aqui que a fórmula está igualzinha. Nesse caso, a gente faz essa proporção com relação a horas de mão de obra para cada um dos departamentos. E exatamente o mesmo raciocínio, gente. A fórmula é igualzinha, a linha fixada, a coluna fixada, tudo igualzinho. Só muda qual departamento nós estamos tratando. E nesse caso, a gente consegue ver aqui tudo isso, todas essas informações no enunciado. Perfeito.
Uma coisa legal, só complementando, é que no Excel fica mais didático por conta que a gente pode, se a gente só colocar no papel, a gente pode se perder. No Excel a gente coloca as fórmulas para ajudar e as cores também para nos orientar. Então, o verde, a gente sabe que o verde a gente colocou no aluguel, vai ser sobre o metro quadrado que cada um ocupa. E aí a gente já deixa tudo verde para a gente saber que onde a gente vai usar a fórmula. No caso do material e depreciação, o exercício nos pediu no tópico 3 que a base de rateio utilizada para depreciação e material indireto é o número de mãos de obra utilizada para cada departamento. Então a gente vai usar a mesma porcentagem de mão de obra em cada departamento para dividir os dois. Então por isso os dois está em amarelo também. Perfeito. É, Bom, seguindo então, para a próxima etapa, seria a distribuição dos custos. Então a gente faria Deixa eu continuar aqui, só para não de. perder, que eu passar a bola para você daqui a pouco. Uhum, Só para não perder, a gente já fez então os 3 primeiros tópicos, tá? A gente já alocou todos os custos indiretos. Então, depois que a gente alocou todos os custos indiretos por departamento, de acordo com os critérios pedidos, a gente vai agora alocar os departamentos para os demais. O primeiro que o exercício nos pede no quarto tópico vamos racionalizar aí o que tiver em administração da produção para os demais. E qual que vai ser o critério? Vai ser ali, o número de funcionários que tem nos demais. Ele nos deu aqui que no departamento de confeitaria tem 8 funcionários, no de embalagem tem 8 e manutenção tem 4. Tá? Então, se a gente somar o número de funcionários aí, vai ter 20 funcionários, e a gente pega quanto que 8 equivale a 20 e 4 equivale a 20, para a gente trazer os custos somados da produção, administração da produção e passar para os demais. Pode demonstrar aí, Atila, só para o pessoal entender o que eu acabei de falar. claro. Então, é exatamente isso que o Antônio falou. Nós temos aqui os funcionários, a mesma informação aqui, exatamente o mesmo quadrinho, sempre totalizando. Então, os 4 dentro dos 20, ou seja, 20%, e cada 8 seria, então, ali 40%, certo? A gente faz isso alocando para cada um. Então, a gente vai, deixa eu colocar aqui, demonstrar aqui. Nós temos o valor da administração da produção e ele vai ali, seria o cálculo da porcentagem vezes o valor. Então, 20% desse valor, que seria equivalente ao 4, vai vir para a manutenção, que é o que está aqui. Esse 4 seria o 20%. Então, na fórmula, nós temos 4 sobre 20, ou seja, 20%, vezes o valor da administração da produção, mais o valor que já estava aqui, porque esse valor não deixa de fazer parte da manutenção. Então, nós vamos somar esse valor aqui para chegar na distribuição da administração da produção. E assim por diante. Então, a confeitaria seria 8 de 20. Então, nós temos o cálculo aqui: 8 de 20, 40%, vezes o valor da administração da produção, aqui, mais o valor antigo. E nós vamos fazendo assim por diante. É sempre assim, mesmo raciocínio. Aí, para o material, mesma coisa. A gente vai fazendo em sequência. E sempre checando aqui os valores totais. Isso é um ponto-chave. Porque se você errar em alguma coisa, você consegue pegar já o que você errou. Se você estiver fazendo no Excel, você errou uma fórmula. Se você estiver fazendo no papel, se você errou alguma conta. E aí você consegue não errar a questão até o final. Porque se você pegar um errinho lá no início, você vai levar ele para frente até o final. Então, sempre checando o total. Não sei se ficou clara a minha explicação, Antônio. Você achou que ficou legal? Você tem algum ponto para adicionar aí? Não, sem considerações, ficou muito bom, Atila. Acho que, enfim, deu para entender. Qualquer coisa, se o pessoal tiver alguma dúvida, pô, manda aí também nos comentários que a gente responde. Mas, basicamente, a gente pegou a porcentagem que cada uma das outras três, é, outras três departamentos possui de funcionários
e rateou todos os custos da administração da produção com base nisso. Então, conforme a gente pode ver nessa tabela que o Ashla está mostrando, essa tabela do meio de rateio dos custos da administração da produção, a gente não vai ter mais custos lá nesse departamento. Já foi passado tudo para os demais. E agora o exercício vai pedir a gente para fazer o quê? O penúltimo tópico aí, ó. Ele falou o seguinte: conforme todo o histórico da empresa, né, tem que ser observado nos outros períodos, que vai se manter, o que cabe ao departamento de embalagem 1/4 do total de custo de manutenção, ou 0,25%, que seria 1/4. E o restante pertence integralmente à confeitaria. Então, o que isso está querendo nos dizer? Ele quer que a gente passe os custos que agora está em manutenção para confeitaria e embalagem, tá? Só para vocês terem noção, por que a gente está passando todos os custos só para confeitaria e embalagem? É porque esses são departamentos de produção, os outros são departamentos mais de áreas cross, que a gente chama como se fossem áreas administrativas. E aí a gente, tendo os custos baseados só nas áreas de produção, a gente consegue ter uma precificação melhor. Átila, pode mostrar para a gente como que foi feito isso no Excel? Claro. É, como o Antônio falou, seriam os departamentos aqui auxiliares, né? E os diretos da produção. Então, você vê, os auxiliares ficam vazios e os diretos ficam com os custos. Aqui nós temos o valor, então, 1/4 da embalagem e os outros 3/4 para a confeitaria. No Excel nós temos aqui simplesmente esse 3/4 vezes o valor anterior e o valor anterior mais o valor da confeitaria, o valor anterior da manutenção, né, que eu digo, e mais o valor da confeitaria, e chegando no novo total da confeitaria. Então é simplesmente pensar numa distribuição mesmo. Você está pegando ali o valor do aluguel, que seria 744, colocando 75% desse valor na confeitaria e os outros 25% na embalagem. Acho que não tem muito segredo. É bem parecido com o restante ali do exercício. E você vai fazendo isso assim por diante, repetindo. Vou repetir mesmo que eu sofri muito para aprender a fazer assim e é bom destacar, sempre somando aqui no final para não correr risco de errar. É, e aí então, fazendo essa conta, a gente faz isso para todos, tá vendo que é o mesmo cálculo, você só muda ali se você está tratando da energia elétrica, do material, do aluguel, da depreciação. Você só muda isso. É o mesmo raciocínio lógico para todos os itens. Então, a gente chegando no final disso, que é o que está pedindo aqui no penúltimo item. Perfeito. Só para ler junto aqui, o último item, eles pedem ali para distribuir agora esses custos dos departamentos de produção, que é confeitaria e embalagem, né, que sobrou, aos produtos. E é feito essa distribuição é feita em base do volume do chocolate produzido. E aí a questão vai pedir, primeiro, depois que você distribuir aos produtos, calcular o custo total de cada produto, e custo total é igual ao custo direto mais indireto, e depois pegar o custo total e dividir ele pelas quantidades produzidas, para a gente ter ali o custo do produto produzido ou fabricado, vamos falar assim. Isso, exatamente. Bom, então também, mesmo raciocínio. No Excel fica bem claro que você tem 4.000 quilos de bombons, 1.000 quilos de barras. Então, essa continha é bem simples, 20% e 80%. Então, nós temos aqui 80%. Não, os custos diretos seriam só os que estão aqui em cima, né? Do bombons, 13.000, das barras, 7.000, que já é o que tem aqui no próprio enunciado, é só fazer a soma, bem tranquilo. E os indiretos, a gente faz a porcentagem aqui de acordo com o que nós achamos no cálculo do custo indireto. Então, na Só um fórmula, adendo. No caso ali, é que a gente não fez o quadrinho
direto da quantidade produzida, né? Mas, basicamente, se o bombom foi produzido 4 mil de um total de produtos fabricados no total de 5, 4 mil de 5 é 80%. Por isso que a gente pegou 80% do total e somou ali nos custos de confeitaria e embalagem. 80% de confeitaria mais 80% de embalagem é o custo do bombom, no caso de indireto, né? E assim por diante. Exatamente. E, então, assim como o Antônio explicou, mesmo raciocínio aqui para as barras, somos dois, chegamos no custo total dos bombons e das barras, certo? Conferindo aqui, desde o início, a gente já sabia que seria esse valor aqui de custos indiretos, 18 mil, só somar aqui o que está no enunciado, e nós também sabíamos desses 20 mil, que também é só somar o que está aqui no enunciado. Então, a gente tem que ter essa malícia de checar. Então, sabemos que os bombons foram 27.880 e as barras foram 10.720. Nós também sabemos, no enunciado, que foram produzidos 4.000 unidades de um e 1.000 unidades de outro, certo? Perfeito. E aí é bem fácil, agora já está toda respondida a questão, porque você só vai pegar o custo total e dividir pela quantidade produzida. Então, esse 27.880 se divide por 4 mil, aí você acha o custo unitário, né? E vai dar 697. Mesma coisa ali, você pega 10.720, que é o custo total de fabricação das barras, divide pela quantidade produzida, você vai dar 10,72 por unidade ou quilo de barra produzida. Então, o exercício acaba por aí, mas fica aqui o insight também, caso vocês queiram pensar um após de contabilidade, um que viria depois disso. Cara, você consegue, com isso, o custo unitário que está te falando é um custo unitário de produção. Então, às vezes, você pode pensar, pô, o que faltaria nesse exercício aí para você produzir uma DRE, por exemplo, né? Uma DRE tem uma lógica ali, passando bem brevemente ali, você vai ter o seu a sua receita, e aí você vai ter as deduções de imposto e deduções de produtos devolvidos, aí você vai ter receita líquida com isso, depois você vai ter ali os custos os custos operacionais de fato, e aí você vai ter o seu lucro bruto, depois você vai ter os custos financeiros, etc., e aí o lucro líquido, no caso. E os custos unitários nesse sentido aí, não é o custo do produto vendido, que entra na DRE, tá? Esse é o custo do produto fabricado, porque você vai ter que ter informação de custo do quanto que foi vendido, porque a gente tem a noção que foi produzido 5 mil, mas às vezes pode ter sido vendido só 4 mil no total, e aí a gente faz a conta do custo do produto vendido sobre o vendido, e não sobre o produzido, que é o que a gente acha nesse problema aí. Aí estaria o pulo do gato aí para quem queira pensar um a mais, né? Exatamente. Então, é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a gente tenta responder rapidinho. É, E é isso, não tem mistério, vai conferindo, é, pega o vídeo aqui, dá uma olhada, vê as fórmulas, que vai dar certo. É isso. Tchau, tchau, Isso. gente. Até a Valeu, próxima. gente. Obrigado, valeu.